o Ministério da Cultura apresenta a Mostra Arte.on, hoje conversando com Paula Souza sobre o trabalho Ocupando o Vazio. A Mostra Arte.on é um projeto viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da ADAME, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via MAC e Dicomp. A realização é da Benes Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Então, Paula, que bom falar com você. Então, a ideia, Paula, é a gente conversar um pouco sobre você, né? Quero que você conte um pouco para a gente a tua trajetória, o que você vem fazendo, e depois a gente vai falar um pouquinho do trabalho. E você, Paula, é mineira, mas também já passou por um monte de lugares, já passou aqui por Curitiba. Então, conte um pouquinho isso para a gente, conte onde você está e o que você está fazendo agora. Tá, eu sou mineira, Três Pontas, sul de Minas, e dei uma rodada por aí, por esse mundão, e o último lugar que eu estive no Brasil foi em Curitiba. Hoje eu tô em Chicago, tô dançando numa companhia aqui em Chicago, e sigo trabalhando, coreografando, fazendo vídeos e isso. Que ótimo, Paula. E aí, agora vamos falar um pouquinho do trabalho Ocupando o Vazio, depois eu quero que você fale um pouquinho mais das outras coisas que você tem feito, né? Conta um pouquinho em que contexto ele foi criado, o que motivou, fala pra gente. Então, o Ocupando o Vazio foi feito em Curitiba, no Teatro Guaíra. Na época eu era bailarina do Guaíra, e então o trabalho foi feito com meus colegas alguns dos meus colegas de trabalho, e quem filmou quem fez a direção de fotografia foi o Caio, Caio Vieira. E a ideia veio, a gente estava meio fim de pandemia, assim, então a gente estava tentando o que a gente pode fazer, que a gente ainda não coloque todo mundo junto no mesmo ambiente, né? E aí a ideia partiu de mim, que era ocupar o espaço vazio do teatro, né? Mas também não só ocupar o teatro, o lugar que a gente conhece, tanto os bailarinos quanto o público, mas ocupar também os espaços do teatro que ninguém conhecia, inclusive nós bailarinos a gente não tinha acesso a esses espaços no teatro, assim. Então, primeiro a gente fez uma pesquisa dentro do teatro de quais seriam esses espaços que a gente ia usar. E a partir desse estudo do teatro, a gente resolveu ocupar o vazio do teatro, né? Então, tentar de uma forma mais poética ocupar espaços que o público talvez nunca vá ter acesso, como o fosso do teatro, mas a parte que o teatro sobe e desce, que o palco sobe e desce, né, da orquestra. Umas partes tipo subterrâneas do teatro, também uma parte tipo que fica lá no alto do teatro, que é onde ficam as luzes mais altas do teatro. Então a gente tentou ocupar esses espaços que são lindos, na verdade, do Teatro Guaíra, assim. E aí, com uma seleção de bailarinos, cada bailarino ocupou um espaço e a gente fez essa proposta de como é que eles também iam ocupar esse espaço junto com uma iluminação. A gente meio trouxe um lugar meio teatral pro teatro. A gente não usou aquele lugar totalmente cru, né? A gente colocou luz, colocou fumaça. Então a gente meio que modificou esses espaços. E aí o Caio, com uma visão linda de câmera, fez todo um trabalho super bonito, assim, de captar os bailarinos nesses espaços, assim. E é interessante. E por isso ocupando o vazio. Né? E você sabe que é interessante, como instigante, né, para as pessoas conhecer esses outros espaços do teatro, né? Sim. Então, acho que você viveu experiências disso aqui, né? Que o Guaíra propõe isso às vezes. E o ano passado, o Guaíra completou, enquanto instituição, 140 anos, né? E aí os auditórios também completaram umas datas assim emblemáticas, né? Guairão 50 anos, Guairinha 70 anos. E em comemoração o público foi convidado, né, a entrar ao teatro, percorrer o teatro em lugares que normalmente tem acesso, e essa condução foi por meio de performances dos corpos artísticos, né? E é impressionante a receptividade que o público tem com isso, né? Sim. E aí, quando teu trabalho foi exibido, você teve essa mesma percepção? Como é que as pessoas reagiram a essas outras perspectivas, assim, do teatro?
Eu sinto que ficou mais num lugar poético, assim, não sei se as pessoas conseguiram ver muito. Eu acho que como a gente cortou o caminho, né, de como chegar nesse espaço, então a gente usou esse espaço mais como um cenário. Uhum. Acho que as pessoas têm que assistir e me dar esse feedback de tipo, ai, a gente conseguiu ver que são espaços não ocupados do teatro, assim. Eu sinto que pra gente fazendo foi muito legal passar por esse espaço, assim. O trabalho foi exibido só virtualmente também pelo... Uhum. Então eu não tive muito um feedback, assim, externo, sabe? De, tipo, como é que as pessoas receberam isso, assim. Uhum. Para além de um lugar mais poético, e de uma sensação de só estar ocupando um espaço mais filme mesmo, assim. Acho que... Acredito que a experiência da galera que foi no teatro e você entra, e você vai caminhando, né? Que essa era uma ideia, né? A gente tentou fazer um caminho linear do vídeo, que você vai passando por espaços, mas claro que quando a gente faz a edição do vídeo, Uhum. a gente corta, então a gente já transita de um lugar para o outro. Mas eu sinto que para os bailarinos foi muito importante. Assim, para mim foi incrível. Assim, eu nunca tinha estado embaixo do fosso quando o fosso subia e descia, e é muito incrível, assim. É Então, uma outra experiência, né? uma outra experiência, assim. Que legal. E esse não foi o teu primeiro trabalho, ou se foi, você fez outros trabalhos de vídeo depois, né, Paula? Você tem aí Sim, um. esse foi um trabalho, eu senti que esse é o meu trabalho maior, assim, de vídeo. Ele tem quase 13 minutos, se não me engano. E é o maior trabalho que eu tenho de vídeo, assim. Mas durante a pandemia eu fiz muitos trabalhos de vídeo, mas que eu chamava de pequenas danças, que eram trabalhos de 1 minuto, Uhum. que estão todos no meu Instagram ainda. Então eu trabalhei muito com vídeo e comecei a ter bastante interesse nesse lugar do vídeo. Assim, eu amo a dança ao vivo na cena, mas eu também acho muito interessante o quanto o vídeo pode trazer outras perspectivas que a gente não consegue colocar na dança ali crua, né, na frente da gente, assim. Que é só uma alteração de perspectiva. E isso eu acho, o uso desse lugar do vídeo para mim me interessa muito, assim, como a gente pode... Meio que quando você tá no teatro, né, e a dança tá acontecendo, você não controla muito o olhar do público, né? Você controla um pouco, né, com uma luz, como você quer chamar o público, mas o público ainda tá muito aberto para escolher onde eles querem olhar. E eu sinto que quando a gente traz isso para a câmera, muda totalmente, porque a câmera é o olho da gente, né? Não tem como você fugir daquilo, né? Então, eu sinto que isso é um lugar muito interessante, como a gente consegue trabalhar de realmente manipular a visão do público para aquilo. Claro que a interpretação ainda é livre, mas você manipula o olhar. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente tem muito ainda que utilizar isso nas artes, sabe? Dessa visão um pouco mais concentrada, assim. Você tem uma escolha dessa visão, né? Até porque normalmente, né, claro, isso acontece muito em palco italiano, mas é muito frontal, né? Sim, muito Então, frontal. Você não tem como né? trocar, né? E no Ocupando o Vazio a gente tem isso. A gente tem uma cena que é filmada de cima, tem uma que a gente faz com a câmera do olho de peixe, então você abre a câmera, assim. Então a gente brinca um pouco com essa visão diferente, assim. Então, para além dos espaços alternativos do teatro, também esse outro olhar em cima do corpo do bailarino e como você altera essa perspectiva do corpo e como o movimento é também alterado dentro disso, né? E depois desse período de pandemia, você continuou trabalhando com vídeo? Você teve essas outras Eu experiências? faço ainda algumas Uhum. coisas, mas é menos, assim. Uhum. Eu sinto que a gente saiu um pouco da câmera, né? Que é bom também, assim, né? Tá um pouco mais no ao vivo, assim. Então eu tenho feito menos, assim, de coisas de vídeo. Quando eu faço mais pra mim do que realmente pra compartilhar, assim. Uhum. Eu sinto que é uma questão de tempo também. Eu lembro quando eu fiz durante a pandemia, né? Os vídeos leva muito tempo para fazer um vídeo. A gente acha que não, mas os vídeos que eu fazia levavam muito tempo para fazer. Eram tipo 24 horas eu dentro do meu apartamento não fazia mais nada, não comia nada, era tipo montando um cenário, fazendo tudo. E aí, na loucura do dia a dia, hoje em dia eu sinto que é mais difícil, assim, a não ser que seja realmente um projeto para fazer um vídeo, eu sinto que é mais difícil fazer só porque eu quero, assim, sabe? Uhum. Fica um pouco mais difícil nos meus horários, assim. Mas eu amo fazer vídeo e quando eu tenho oportunidade eu ainda faço, mas não muito mais. Eu tenho feito mais trabalhos ao vivo mesmo, tipo,
pra cena mesmo. E você aí tá dançando, Paula? Tá dançando, tá Tô coreografando? dançando os É. dois. Eu trabalho numa companhia como bailarina e assistente de ensaio e tô coreografando para outras companhias, assim, me adaptando ao novo espaço, assim. Que bacana. E Sim. então, e você quer comentar mais alguma coisa desse trabalho, enfim, Eu acho que um pouco é um trabalho, eu sinto que é um trabalho de 13 minutos, né? Eu sinto que hoje em dia a gente tem muita dificuldade de assistir coisas longas, assim, né? A gente tá com essa coisa, quando a gente tá na tela, né? As coisas são mais rápidas, né? Até assistir um filme longo hoje em dia é um pouco mais complexo pra gente, eu sinto. Tanto observando as pessoas como a mim mesma, assim. Então, acho que eu convido as pessoas a realmente, tipo, só absorverem por 13 minutos as imagens que estão surgindo ali e tentar, eu acho que é mais um feeling mesmo, sentir, né, o que cada espaço ou traz, assim, né? Mesmo a pessoa, às vezes não é tão claro que espaço é esse que está acontecendo dentro do teatro, mas mais essa sensação de como é ocupar esse vazio e de um pouco mais de se dar 13 minutos para só receber alguma coisa, assim, sabe? Acho que isso é mais importante, assim. Um exercício para nós. permitir isso, né? É. Sim, sim. Então, tá bom, Paula. Então, olha só, né? Esse trabalho, né? Ocupando o vazio, dentro da mostra vai ser exibido amanhã no canal do YouTube, né? Da BN Produções Culturais, a partir das 19h30. Mas esse trabalho vai ficar lá na página por um tempo, né? No canal, para as pessoas que não puderem nesse horário acessar. E a nossa conversa também vai ficar não só aqui, mas também vai ficar lá. Então, quem tiver contato com o teu trabalho pode saber um pouco mais, pode te conhecer um pouco melhor. Tá bom? Sim, tá bom. Paula, foi um prazer falar com você. Tá Prazer é bom. meu. Então tá bom. Até, Até tchau, tchau. mais. Até, tchau. Tchau.